Muito bem, voltamos à nossa pauta após o intervalo. Vamos ao item 81, o processo da Aurora Participação e Administração, da relatora e da conselheira Paula. Esse processo saiu em vista para a conselheira Júnia, mas tendo em vista a mudança na bancada de jogadores, com a presença hoje do conselheiro Wilson, eu peço que a conselheira Paula faça um breve relato e ao voto, lembrando que os conselheiros Marco Rogério Borges, a proposta da relatora era de negar provimento ao recurso voluntário, o Marco Rogério, o Ricardo Pagani e o Evandro acompanharam a proposta da relatora. E o processo saiu com vistas para a conselheira Júnior, mas a necessidade de ao voto, tendo em vista a presença do conselheiro. Por favor, Paula. Esse é um caso de imposto de renda retido na fonte sobre trabalho, sobre indenizações e acordos homologados pela Justiça do Trabalho relativo a fato gerador de 2007, em alguns meses específicos, né? A recorrente pediu a nulidade do auto de infração, alegando, primeiro, que teria ocorrido a decadência, pois o fato gerador do imposto de renda retido na fonte refere-se a datas anteriores do ano 2000, considerando aí a apuração pelo regime de competência e não de caixa, e a segunda alegação é que a base de cálculo desse tributo devido, ela estaria errada, uma vez que ela deveria ser calculada conforme o regime de competência, novamente, e não regime de caixa. Então, eu passo a avaliar as duas questões suscitadas pela recorrente, né, a ocorrência da decadência e a base de cálculo. Na sessão passada, nós começamos a discutir se haveria ali, se seria o caso de RRA até levantado pelo Marco, pela Júnia, e eu, nesse período da vista da Júnia, eu também estudei o RRA e incluí a decisão do Supremo, sem, contudo, alterar a conclusão do meu voto. Eu vou passar rapidamente aqui, até porque o Wilson não participou, e esses dois trechos são pequenos. Por que da ocorrência da decadência? Primeiramente, é preciso acentuar que a retenção do imposto de renda da fonte está prevista no parágrafo único do artigo 45 do CTN e constitui técnica arrecadatória que visa a antecipação do imposto devido de modo a conferir maior eficiência à arrecadação fiscal. Tal técnica, chamada pelos americanos de Pay-as-you-go system ou Pay-as-you-earn, pague no momento do recebimento ou no momento que você os receber, encontra-se regulamentada pelo RIR 99, norma efetivamente válida e vigente à época da lavratura do auto de infração, devendo ser observada pela administração tributária. Nos termos dos artigos 624 e 628 do RIR de 99, a retenção da fonte do imposto de renda incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado e não assalariado pago por pessoas jurídicas a pessoas físicas ocorre por ocasião de cada pagamento, no mês em que forem efetivamente recebidos, atendendo o disposto no parágrafo 1º do artigo 620 do RIR de 99, bem como disposto no parágrafo único do artigo 38 do mesmo diploma legal. Ressalta-se que o parágrafo 2º do artigo 620 do RIR remete ao artigo 708 do referido decreto, nos casos específicos em que os rendimentos recebidos decorrem de decisão judicial, como no caso. E a lei determina que o fato gerador acontece no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário. Conforme o dispositivo relacionado acima, a retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas em cumprimento de decisão judicial deverá ser feito no momento em que o rendimento se torna disponível para o beneficiário. Nesse sentido, as datas dos fatos geradores do imposto de renda retido na fonte no presente caso correspondem às datas dos pagamentos em que o rendimento foi disponibilizado aos beneficiários. Aí eu trago a planilha, né, que é a data do pagamento depois da decisão judicial ou do acordo. Considerando-se que durante o curso da fiscalização, a própria recorrente, por meio de seu procurador, reconheceu que os comprovantes de imposto de renda retido na fonte não podiam ser apresentados em razão da inexistência de pagamentos ou recolhimentos, folha 4 do termo de verificação e constatação fiscal, aplica-se a regra estampada no artigo 173 do CTN, que estipula o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, como termo inicial do prazo decadencial.
como o auto de infração foi lavrado em 23 de 5 de 2012, verifica-se que em nenhum dos casos acima operou-se a decadência. Alguém quer falar sobre decadência? Bom, vou falar tudo, né? E a base de cálculo? E a base de cálculo, é preciso destacar que a tributação do imposto de renda, considerando a disponibilidade econômica do contribuinte, encontra-se totalmente respaldada pela ação do artigo 43 do CTN. A Leomar Balieiro explica que o motivo de se levar em conta a disponibilidade jurídica acompanhada da disponibilidade econômica e financeira da contribuinte na tributação do IR é que a liquidez é essencial para a contribuinte e sua família, de tal sorte que os ganhos de toda natureza, inclusive de capital, somente serão tributados quando se caracterizam no fluxo, se concretizam no fluxo monetário do período. Isso quer dizer que não se poderia esperar que o contribuinte pudesse pagar o imposto sobre a renda antes mesmo de efetivamente tê-la recebido. Assim, diferentemente do que acredita a recorrente, o regime de apuração de renda das pessoas físicas é predominantemente feito sob o regime de caixa, com a incidência do imposto de renda sobre as receitas efetivamente recebidas. Insta considerar, contudo, o disposto no recurso extraordinário número 614/406 do Rio Grande do Sul, proferido em regime de repercussão geral, cuja decisão foi assim emendada. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de alíquotas presentes individualmente os exercícios envolvidos. Ao tratar da constitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 88, decidiu-se que, nos casos onde ocorre a percepção cumulativa de valores pelo contribuinte, pessoa física, a base de cálculo do IR deve considerar o valor de cada parcela mensal a que teria direito o beneficiário, para aplicação da alíquota respectiva, ou seja, de modo a refletir o montante de imposto que seria devido conforme o período de competência. Ocorre que, nesse caso, não é possível aplicar o disposto na decisão do RS 614/406 do Rio Grande do Sul. Isso porque não está se discutindo o valor da base de cálculo do imposto de renda a ser pago pelos contribuintes, beneficiários das indenizações pagas por determinação das decisões proferidas nas ações trabalhistas em comento. Nesse caso, a recorrente já reteve o imposto de renda calculado sobre o valor total das indenizações devidas. Assim, não está aqui se discutindo o valor do imposto devido, mas simplesmente se está cobrando os montantes retidos dos contribuintes e não recolhidos aos cofres públicos, como se verifica dos trechos do termo de verificação fiscal aqui transcritos. Aí eu trago aí, olha, só alguns trechos do TVF que dizem, olha, de acordo com a declaração de rendimento pessoa física no ano de 2008, o contribuinte acima identificado, que é o Jader, declarou os rendimentos recebidos de pessoa jurídica como tributáveis e o imposto retido na fonte de R$ 19.057. Aí ele lança, o auditor fiscal lança esse valor. E eu trouxe aqui outros pedaços, né, assim, o reclamante ainda receberá os valores, e aí o imposto de renda, 24 mil. Então, o cálculo já tinha sido feito. E eu trago aqui esses trechos do TVF. Logo, conclui-se que não merece reparo a decisão recorrida ao realizar os cálculos do imposto de renda retido na fonte devido, com base nos montantes indicados nos acordos realizados ou nas sentenças judiciais proferidas. Entender de modo diferente seria aceitar o enriquecimento ilícito por parte da recorrente, que abateu do valor da indenização ao ser paga aos beneficiários um montante X a título de imposto de renda, pretendendo recolher um montante a menor aos cofres públicos. Por fim, cumpre também observar que os contribuintes, pessoas físicas, declararam em suas declarações de imposto de renda os montantes retidos e poderiam, se fosse o caso, solicitar a restituição de eventuais pagamentos a maior com base no RS 614/406. Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Eu acabei, na verdade, contemplando ali o RE que a Júlia tinha mencionado na sessão passada, para deixar mais claro, né, essa questão da constitucionalidade aí, do regime de caixa e do regime de competência. Júlia, você tem vista que acima da questão? Eu pedi vista exatamente para ver esses detalhes, porque se eventualmente não tivesse havido a retenção por parte dele, aí eu entendo que ele teria, sim, legitimidade, eventualmente, até porque isso não teria refletido na declaração de imposto de renda dos beneficiários. Mas aí eu verifiquei que ele fez a retenção, que os beneficiários declararam
nas suas respectivas declarações de ajuste, e, portanto, quem efetivamente teria legitimidade para pedir, eventualmente, uma restituição do valor retido é o beneficiário. E aí, a única coisa que eu concordo com a conselheira Paula, e a única coisa que eu adicionei, eu fiz uma declaração, mas não é nem declaração, foi o parecer COSIT número 1, de 2002, que prevê isso também, tá? Mas eu acompanho, então, eu pedi vista, eu confirmei, é exatamente isso, e a empresa não tem, na minha opinião, legitimidade jurídica para questionar essa base de cálculo, uma vez que ela fez a retenção. Perfeito. Bom, então, recapitulando, a proposta da relatora é negar provimento, os conselheiros Marco Rogério, Leonardo Luiz Pagano Gonçalves e Evandro já haviam votado acompanhando. Mantenha os votos, alguém, um dos três, vai mudar? Mantenho. Ok. A Júlia acompanhou também, agora eu colho o voto do conselheiro Wilson. Eu acho que está bem claro aí, presidente. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Luciano? Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, negado o provimento, julgamento encerrado. Obrigado, Paula. Continua a palavra com você, item 82 da pauta. Tá. Bom, primeiro queria agradecer a Júnia por apontar esse RE, que eu não tinha conhecimento, nesse caso a Aurora, foi bom. A gente não julga caso de pessoa física aqui, então acabou por complementar o voto e agradeço, Júnia. Item 82, TV Ômega Limitada. Paula, por favor, vote. Já está na pauta. Resumo do relatório e voto. Sim, esse também é um caso de imposto de renda retido na fonte, sobre trabalho assalariado, onde houve falta de recolhimento, e também imposto de renda retido na fonte sobre rendimento pago em decorrência de decisão judicial. Eu vou direto para o voto, na página 5. O recurso é voluntário, o recurso voluntário é tempestivo, então eu estou conhecendo. Ele também apresenta os demais requisitos de admissibilidade. De acordo com o auto de infração, as folhas 231 a 300, a recorrente foi autuada por deixar de recolher imposto de renda retido na fonte sobre trabalho assalariado e sobre rendimentos pagos em decorrência de ações trabalhistas. Sobre o valor de R$ 172.935,14, foram acrescidos juros de mora e multa. No enquadramento legal das infrações está devidamente disposto no auto de infração. Deixa eu só. Está devidamente disposto no auto de infração. Ademais, no termo de verificação fiscal, as folhas 285 a 290, traz a análise das informações disponíveis à fiscalização após as intimações realizadas à recorrente. Ao apresentar sua manifestação de inconformidade em relação à autuação, a recorrente não impugnou o resultado da análise realizada, mas tão somente argumenta pela nulidade do auto de infração, por faltar-lhe o requisito referente à descrição do fato nos termos do artigo 10, inciso 3 do Decreto 70.235 de 72. Aí eu coloco aí o dispositivo. A decisão recorrida, contudo, rebateu cada uma das razões apontadas na manifestação de inconformidade da recorrente, esclarecendo, inclusive, que, após ter sido intimada a apresentar esclarecimentos sobre as divergências encontradas em DIRF e o IR retido na fonte declarado em DCPF para os códigos 0561 e 5936, a recorrente justificou a contento parte delas, originando a revisão de ofício das declarações apresentadas. Explica ainda a decisão recorrida que, aí eu trago o trecho da decisão recorrida, que fala que mesmo depois das intimações, o contribuinte não esclareceu algumas divergências apontadas pelo fisco nas folhas 288 e 289, e que, diferentemente do alegado pela recorrente, a descrição do imposto apurado pelo fisco está detalhada nas planilhas 288 e 289, com os respectivos demonstrativos das diferenças pagas, enfim. Não obstante, mesmo diante de toda a fundamentação do acórdão recorrido, a recorrente vem, em sede de recurso voluntário,
submeter literalmente a mesma peça impugnatória anteriormente apresentada quando de sua manifestação de inconformidade, sem trazer qualquer novo argumento que pudesse contrapor os fundamentos da decisão recorrida, que, repise-se, analisou detidamente os argumentos trazidos pela ora recorrente. Ainda assim, essa conselheira efetuou nova verificação em relação aos elementos obrigatórios para a validade do auto de infração. E, como se pode observar, o termo de verificação fiscal cotejou detalhadamente as informações fiscais apresentadas pela recorrente por meio de DARFs, DIFs e DCTFs, elaborando inclusive planilhas para acompanhamento dos cálculos e análises realizadas. Logo, as alegações da recorrente não merecem acolhida. Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É bem sucinto, porque como ela ela simplesmente apresentou a mesma peça de manifestação de inconformidade como recurso voluntário, e a decisão recorrida, ela refaz os cálculos, inclusive reconhece parcialmente o crédito revisa o lançamento, né? Entendo que se ela não trouxe nada de novo, não há que se não há como mudar a decisão recorrida. Marco Rogério. Conteste e acompanho, presidente. Pagano. Acompanha, presidente. Evandro. Acompanho a relatora. Júnior. Com a relatora. Wilson. Acompanha a relatora, presidente. Luciano. Acompanho a relatora. Também acompanho por unanimidade negado provimento ao recurso voluntário. Agora deixa eu ver se tem alguma pendência aqui. Não. Continuando, mudamos agora o tema, voltamos à segunda parte das exclusões do Simples, relatoria do conselheiro Pagano, item 84, recorrente Maria Luísa Gondim Silva. Pagano, por favor, disponibilize seu voto, um breve relato, e já pode ir na continuidade. Já deve estar disponível na pasta. Vamos lá. Ok, Pagano? Ok. Bom, esse processo é simples, é do Simples também. É um recurso voluntário face ao acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter a exclusão da recorrente do Simples Nacional devido ao débito sem exigibilidade suspensa junto à Fazenda Pública. E assim a recorrente foi excluída do Simples pelo ato declaratório 18963 de 2015, e excluída a partir de 1 de janeiro de 2006. A exclusão deu-se em virtude de débitos do Simples Nacional do período de 11 de 2014, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, com fundamento no artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123 de 2006. Certificado da exclusão por via postal e também 11 de 2015 por meio eletrônico. A pessoa jurídica interessada interpôs em 11 de 12 de 2015 manifestação, onde na peça de defesa alega em síntese que, de forma inconstitucional e ilegal, a Receita Federal vem criando óbice a contribuintes que desejam incluir novos débitos no parcelamento ativo do CNG. Passa ao voto, presidente. Ok, Pagano, ao voto. Ao voto. Pagano? Pode. Pagano? Sim? Pode ir ao voto, sim. Ao voto, vamos. Pode ir ao voto. Bom, presidente, esse aqui é um voto exatamente igual ao que nós votamos ontem, também de parcelamento, tá? Inclusão de parcelamento, ela não pagou, não apresentou prova nenhuma, e nesse sentido eu estou mantendo a exclusão dela do Simples Nacional. Precisa ler o voto? Não, eu acho que todo mundo está lendo o voto. Alguém tem dúvida sobre isso aí? Não. Então tá. Marco. Acompanho, presidente. Evandro. Acompanho. Júlia. Eu divido nos mesmos termos de ontem e apresentar também declaração de voto.
Declaração de voto, perfeito. Wilson? Acompanho o relator, presidente. Paula? Acompanho também. Desculpa, Paula, desculpa. Paula, acompanha. Luciano? Acompanho o relator. Também acompanho por maioria de votos, vencida a conselheira Júlia, que fala a declaração de votos, negado o provimento. Presidente, Sim? você diverge por quê mesmo, Júnior? Desculpe. Porque era uma decisão julgada do STJ. É porque, na verdade, ele usou como argumentação a impossibilidade dele poder parcelar de novo. E eu entendo, um voto que eu apresentei em agosto. Ah, tá. Lembrou? Lembrei. Obrigado. Então já foi, vamos em frente. Pagando ainda com você, item 85 da pauta, recorrente Adriana Zimal, Foster. Da mesma forma, breve relato e o voto em seguida. Ok, pagando, tá me ouvindo? Perfeito, está aberto, está na pasta já, presidente. Também é um recurso voluntário que decidiu manter a exclusão da recorrente do Simples, tá? O ato declaratório executivo 283, de 3 de 10 de 2014, que exclui a recorrente da sistemática de tributação do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2012, em virtude da constatação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, nos termos instituídos pela Lei Complementar 123 de 2006 e artigo 29, inciso 7º. A exclusão foi determinada pelo despacho de folha 16/17, que acatou a representação fiscal de folha 3. As folhas 4/13 foi anexo cópia do processo administrativo de final 2012-44, no qual constam o auto de infração com apreensão de mercadorias, né? Folha 4/9, e o termo de revelia, tendo em vista que não foi apresentada a impugnação contra o auto de infração dentro do prazo legal. Tá? A recorrente foi cientificada da declaratório executivo em 17/10/2014, apresentou em 14/11/2014 manifestação de conformidade, alegando em síntese. Eu acho que eu vou pular as alegações da recorrente. A DRJ manteve a comercialização a exclusão dela do Simples, e ela interpôs recurso voluntário, repisando os mesmos argumentos. Pode passar o recurso ao voto, presidente? Sim, eu voto já, pagando. Pode ir ao O voto. recurso é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da recorrente do Simples Nacional devido à constatação de comercialização de produtos estrangeiros de contrabando de caminho, foi lavrado o auto de infração em termos de apreensão de mercadorias, de folha 4/13, devido à constatação da comercialização de produtos estrangeiros de contrabando de caminho, no qual a recorrente deixou de apresentar impugnação no processo de final 2012-44, quedando-se inerte. Também devido à mesma constatação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando de caminho, foi expedido o ADE, excluindo a recorrente do Simples Nacional, nos termos do artigo 29, inciso 7º da Lei Complementar 123. A recorrente alega, sinteticamente, que a exclusão do Simples Nacional violou princípios constitucionais da preservação da empresa, de sua função social, da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que a imposição de penalidades múltiplas de apreensão de mercadoria e exclusão do Simples não se mostram proporcionais, nem razoáveis, por fim, leva ao princípio da insignificância, tendo em vista que foram encontradas apenas poucas mercadorias de baixo valor, sem documentação necessária e que não estavam expostas à venda para o público, pois estavam guardadas em caixas. Tais alegações não devem ser providas. Em relação aos princípios constitucionais alegados, esse Conselho Tribunal encontra-se impedido de analisá-los nos termos da súmula CARF 02, e de qualquer forma, tais alegações de exclusão do Simples afrontariam de que a exclusão do Simples afrontaria os princípios constitucionais de preservação da empresa e função social, não desconstitui a fundamentação do ADE, que excluiu a empresa devido à comercialização dos produtos estrangeiros objetos de contrabando de caminho, eis que a recorrente não apresentou provas para afastar a acusação. Em relação à alegação de que teria ocorrido dupla penalidade devido à apreensão de mercadorias e sua exclusão do Simples Nacional, também entende que não deve prosperar. No caso, não ocorreu dupla penalidade com multa e cobrança de impostos em duplicidade, mas apenas a aplicação de duas regras distintas que determinam a apreensão de mercadoria e exclusão da empresa do Simples Nacional. Quanto às demais alegações quanto ao mérito da matéria relativa ao contrabando de caminho, bem como que as mercadorias têm valor insignificante,
entendo que tais alegações devem ser tratadas no processo de auto-infração, processo número, final 2012-14, e não nesse processo que trata a exclusão do simples, que é de consequência da atuação. A recorrente deveria ter comprovado naqueles autos, o do final 2012-44, que não cometeu descaminho. A partir do momento que no outro processo restou caracterizada a infração, a exclusão do simples nacional é uma consequência lógica, tendo em vista que o determinado no artigo 29, inciso 7º da Lei Complementar 123/2006 é cristalino e automaticamente aplicável. Sendo assim, entendo que a exclusão da recorrente do simples nacional, nos termos do artigo 29, inciso 7 da Lei Complementar, deve ser mantida. Aí, de resto, eu colaciono o acórdão recorrido e, no final, eu conheço do recurso e nego o provimento, presidente. É como eu voto. O voto dele é no sentido de conhecer do recurso e negar provimento. Alguém vai se manifestar? Esse processo ele é muito simples, né? Porque ele dependia do outro que ela não apresentou defesa, né? Marco, Rogério. Sem dúvida, acompanhar. Evandro. Acompanho. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho. Também acompanho por unanimidade de votos, negado por conhecido o recurso, negado por provimento. Pagando ainda com você, item 86, julgamento encerrado 85, item 86, Quintela, Engenharia e Construções. A palavra é sua, Pagano. Pode ir o relato e eu voto em seguida, sem interrupção. Trata-se de recurso voluntário, faça acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter o indeferimento da inclusão da recorrente ao Simples Nacional devido a débito de exigibilidade suspensa junto à Fazenda Pública. A impugnação contra o termo de indeferimento de opção do Simples Nacional, em face da existência de débitos inscritos em dívida ativa da União, com exigibilidade não suspensa, segundo artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123, a recorrente alega que pagou parte dos débitos e parcelou o restante. A contínua da RJ proferiu o acordo, mantém integralmente o indeferimento ao Simples Nacional, por entender que a recorrente teria deixado de pagar as parcelas do parcelamento, motivo pelo qual os débitos constarem em seu sistema como em aberto, ou seja, com exigibilidade não suspensa. Passo direto ao voto, presidente, porque a recorrente repisou as mesmas alegações de impugnação que não tem alteração no recurso, tá? Correto, pode ir. O recurso é tempestivo e possui os mesmos requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. A redação alega que pagou parte dos débitos e o restante os parcelou em 23/1/2015, folhas 65 e 66. No acordo recorrido consta a informação de que o parcelamento do RPJ e da CSL deixaram de ser pagos e que, em 31/1/2015, o sistema considerou incompleto o pagamento e cancelou o parcelamento. Ou seja, não constam nos autos provas de que os débitos do RPJ e CSL estavam pagos ou suspensos quando da solicitação da recorrente para inclusão ao Simples Nacional. Conforme se verifica, alguns dos débitos que ensejaram em deferimento da inclusão ao Simples Nacional permaneceram em aberto, sendo que o parcelamento do RPJ e da CSL deixaram de ser pagos e, por tal motivo, foram cancelados. Sendo assim, como a pendência permaneceu não quitada ou suspensa, voto por manter o indeferimento da inclusão ao Simples Nacional da recorrente nos termos do acordo recorrido. Pelo exposto, e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Esse é meu voto. Da mesma forma que o anterior, o conselheiro está conhecendo o recurso e negando o provimento no mérito. Marco. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanha. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho. Também acompanho por unanimidade de votos, negado o provimento, seguindo, pagando ainda na sua relatoria, item 87, a recorrente é Silverglass, Indústria e Comércio. Trata de recurso voluntário, depois faço acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que decidiu manter o indeferimento da inclusão da recorrente ao Simples Nacional devido a débitos sem exigibilidade suspensa junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. Na impugnação contra o termo de deferimento de opção do Simples Nacional em face da existência de débito junto à Procuradoria, com exigibilidade não suspensa, segundo o artigo 17 da 123, a recorrente alega que parcelou os débitos, porém, devido a problemas no sistema, não conseguiu a adesão dentro do prazo.
A contínua da RJ proferiu acordo integralmente indeferindo a entrada ao Simples, por entender que a recorrente teria deixado de pagar as parcelas do parcelamento, motivo pelo qual os débitos constarem em seu sistema como é aberto, ou seja, sem exigibilidade suspensa. A colação e ementa, o acordo o recurso voluntário repisa os argumentos da impugnação, passa ao voto. Também com esse do recurso, tá? A recorrente alega que fez o pedido de parcelamento dos débitos em 29 de 1 de 2006 e que, por conta da demora da administração pública, não foi processado antes do indeferimento simples. No acordo recorrido, consta a afirmação de que o parcelamento encontra-se cancelado, folhas 37 e 38, pois a recorrente não teria feito o pagamento da primeira parcela. A recorrente, por sua vez, alega que não conseguiu aderir ao parcelamento por problemas do sistema e por empecilhos impostos pela PGFN, porém não apresenta qualquer prova ou documento que comprova tal alegação. Ou seja, não consta nos autos provas de que os débitos estavam pagos ou suspensos quando a solicitação da recorrente para a inclusão ao Simples Nacional. Assim, conforme se verifica, os débitos que ensejaram em deferimento à inclusão do Simples Nacional permanecerem abertos, sendo que o parcelamento foi cancelado e os débitos não foram pagos. Sendo assim, como a pendência permaneceu não quitada ou suspensa, voto por manter o deferimento da inclusão do Simples Nacional da recorrente nos termos do acordo recorrido. Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Bom, a matéria é praticamente a mesma. Vou colher os votos, se alguém quiser se manifestar na hora do voto. Marco, Rogério. Acompanho. Evandro. Evandro. Sumiu, Evandro. Ver se ele volta. Vamos esperar um pouco, ver se o Evandro volta. Acho que ele caiu mesmo, presidente. Não, ele vai voltar agora. Está aparecendo aí. Evandro. Voltei. Porto. Você acompanha, diverge, pede vista? Desculpa, eu perdi o final. Ai, ai. É exatamente a mesma coisa, praticamente, dos outros processos que nós acabamos de votar e que foi relatado pelo Pagano. Ele está conhecendo o recurso e negando provimento. Deixa eu olhar aqui. Vou acompanhar. Conselheira Júnior. Acompanhe. Wilson. Acompanho, relator, presidente. Paula. Acompanho. Luciano. Acompanho. Também acompanha, unânime, negado conhecido e negado provimento. Pagando ainda com a palavra. Item 88, recorrente Tiago H. Lima, drogaria. Pode ir ao relato e voto. Também é um processo de exclusão do Simples. Na verdade, não é exclusão, perdão, é indeferimento, né, da opção Simples Nacional, devido à constatação de débito sem exigibilidade suspensa dos meses 4 até 12 do ano de 2012. Ou seja, devido a débito tributário sem a exigibilidade suspensa, o pedido de ingresso ao Simples Nacional da recorrente, feito em 16 de 1 de 2006, foi indeferido pela DRF de Guarulhos em 12 de 2 de 2016. Os débitos junto à Secretaria da Receita Federal são de multas por atraso ou falta de entrega de documentos. A ciência do indeferimento, após a ciência do indeferimento, a recorrente ofereceu manifestação de inconformidade em 15 de 3 de 2016, no qual argumenta que recolheu todas as multas em 28 de 1 de 2006, ou seja, dentro do prazo previsto, conforme cópia dos dados em anexo, folha 7 a 24. Entretanto, naquele momento não foram acrescidos os correspondentes juros de mora, os quais foram recolhidos em 14 de 3 de 2016, folhas 25 a 33. A contínua da RJ proferiu acordo, mantendo integralmente o indeferimento da opção do Simples Nacional, por entender que a recorrente não teria regularizado os débitos dentro do prazo legal, nos termos do artigo 6º para o segundo inciso 1º da Resolução 94/2011, ou seja, até 31 de 1 de 2016. Quem ementa, o recurso tem as mesmas matérias da impugnação, passa ao voto. Eu conheço do recurso. Vamos lá. Como a matéria dos autos trata apenas do indeferimento à opção do Simples Nacional da recorrente, os argumentos de defesa são apenas relativos ao pagamento dos débitos tributários, entendo que a solução da lei trata estritamente da análise da prova do pagamento e do prazo da regularização do débito. A recorrente acostou ao recurso voluntário comprovante de pagamento de todos os débitos, feitos no dia 28 de 1 de 2016, bem como o restante relativo aos juros da mora pagos no dia 14 de 3 de 2016. Dessa forma,
tendo em vista que a recorrente apresentou prova consistente que comprova o pagamento dos débitos que o termo de indeferimento da opção do Simples Nacional apontou como abertos e não suspensos, entendo que o acordo deve ser reformado. Vejamos. Acerca do prazo que dispõe o interessado de cada ano, para realizar a opção pelo Simples Nacional, o prazo segundo do artigo 16 da Lei Complementar 136 de 2006 assim dispõe. A opção do Simples Nacional, da pessoa jurídica enquadrada na condição de micro e pequena empresa, porte, dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do comitê gestor, segundo, sendo retratável para todo o ano calendário. Para o segundo, a opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no primeiro mês de janeiro, até o último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção, ressalvado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. O Comitê Gestor do Simples Nacional dispôs sobre a forma de ingresso ao regime especial na Resolução 94/2011, cujo artigo 6º assim estabelece. A opção pelo Simples Nacional dará-se-á por meio da internet, sendo retratável para todo ano calendário. A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção, ressalvado o disposto no parágrafo 5º. Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção, o contribuinte poderá, 1. Regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção, caso não as regularize até o término desse prazo. Em relação à Lei Complementar 123 de 2006, as vedações ao ingresso Simples Nacional e exclusão do sistema estão previstas nos seguintes artigos. Artigo 17. Não poderá recolher o imposto ou contribuição na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos ao Instituto, ao INSS, Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Artigo 31. A exclusão das empresas ou das empresas de pequeno porte do Simples produzirá efeitos. Na hipótese do inciso 5º e 16 do caput do artigo 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional, mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de 30 dias, contado a partir da ciência da comunicação da exclusão. Conforme pode ser verificado acima, esse procedimento de exclusão do Simples Nacional é regulamentado pela Lei Complementar 123 de 2006, por resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, e o processo administrativo que analisa o termo de indeferimento da opção e o ato executivo de exclusão do Simples Nacional é regulamentado pelo Decreto 7235 de 1972. O artigo 31, parágrafo 2º e o artigo 39, parágrafo 4º da Lei Complementar 123 concede 30 dias para o oferecimento da impugnação ou pagamento do débito, a partir da data da intimação, suspendendo os efeitos da decisão do ato declaratório de exclusão do Simples Nacional. Assim, complementando meu raciocínio, entendo que o artigo 31, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006, que concede a possibilidade de oferecimento de manifestação de conformidade ao pagamento do débito a partir da data da intimação, suspende os efeitos da decisão do ato declaratório de exclusão do Simples Nacional durante todo o curso do processo administrativo e, por consequência lógica, estende o prazo para a regularização da pendência até o término do referido processo. Esse entendimento de que a manifestação de conformidade ou impugnação suspende os efeitos do ato de exclusão ou termo de indeferimento também pode ser visto na solução de consulta interna da Receita Federal, solução de consulta interna COSIT 18/2014, de 30 de julho de 2004. Vejamos a emenda, né? Vou ler a parte em negrito. A manifestação de conformidade interposta no âmbito federal contra a exclusão do Simples se enquadra no conceito de recurso administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo administrativo tributário, a que se refere ao inciso 3º do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Desta feita, mesmo que a recorrente tenha pago a parcela dos juros incidentes sobre os débitos apenas em 14 de 3 de 2016, o pagamento ocorreu durante o processo administrativo em epígrafe que suspendeu o efeito do termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, devendo a qual ser reformado e o termo de indeferimento da opção do Simples ser cancelado. Sendo assim, voto por revogar o termo de indeferimento e reformar o acordo recorrido. Conheço do recurso e do provimento. É como eu voto. Bom, a posição agora do conselheiro, diversamente dos processos anteriores, é no sentido de conhecer e dar provimento. Debates abertos. Quem quiser se manifestar, eu vou colher os votos. Quem quer falar, levanta a mão ou fala. Presidente, Marco, vai. na posição do pagano, nesses casos de equiparar a exclusão com a opção,
já é conhecido esse colegiado já dos outros meses. Só que, para mim, existe uma nítida diferença entre opção e exclusão, sendo que as duas têm prazos, tanto que a opção é bem latente lá no artigo 6º, né, que ele até citou ali, artigo 6º da resolução do Comitê Gestora do Simples Nacional, artigo 94, que ele tem que regularizar até o prazo, que é 31 de janeiro. Então, ele adere ao Simples e tem até 31 de janeiro para regularizar todas as pendências. E ele assume esse ônus de acompanhar pelo sistema do Simples Nacional essas pendências e regularizá-las. Nesse caso aqui, tá, por mais aparentemente injusto que possa parecer, ele só regularizou em março os pagamentos, então ele não cumpriu a regra. Se nós começarmos a abrir exceção, nós vamos começar a elasticizar esses valores e outras regras. Então, a regra é um prazo cabal, então só isso que eu queria manifestar aí para lembrar os colegas. Alguém mais se manifestar? Só uma manifestação, presidente, é rápida e não é nada contra o que o Marcos falou, não. É que nesse processo a coisa é tão peculiar que, assim, ele foi notificado do indeferimento, né, no dia 15/3 de 2016, né? Ele tinha pago os juros, salvo o melhor juízo, no dia 14/3, ou seja, um dia antes, né, ele pagou os juros. Então, antes dele receber o indeferimento, ele tinha pago no dia 15/3. Só que como a gente está tratando aqui, não de exclusão, a gente está tratando aqui de indeferimento, ele deveria ter sido regularizado, isso é o entendimento da BRJ e do Marco, ele deveria ter sido regularizado até dia 31, independentemente dele ter sido notificado do indeferimento, entendeu? Por isso que meu processo ele vai no sentido, não, mas peraí, se ele foi notificado e já tinha pago, quando ele foi notificado do termo de indeferimento, estava tudo certo. Mas, de qualquer forma, ele não pagou dentro dos 31 dias. Isso é verdade. Esse é um problema, né, Pagano? Inclusive, ontem, no processo que eu relatei, eu até aceitei essa posição mais ou menos igual à sua, porque o contribuinte discutia lá os débitos que ele tinha na dívida ativa, num outro processo, aí a Receita demorou para se manifestar, naquele caso, então, acho que é uma situação sui generis. Aqui não, aqui no caso da opção pelo Simples, ele sabe, todo mundo sabe que está na lei, e até dia 31 de janeiro ele tem que estar em dia. Se não estiver, justo ou injusto, é lei, né? É mais ou menos o caminho. Bom, vamos lá, alguém mais quer se manifestar? Marco Botani. Presidente, conforme manifestação anterior, eu te vejo para negar provimento. Evandro. Microfone, Evandro. Eu vou acompanhar a divergência, que é no mesmo sentido da orientação do Comitê Gestor do Simples Nacional. Júnior. Nesse caso, eu olhei o ODE, exatamente na verdade, não é o ODE, né? A tela dos débitos, é exatamente o mesmo caso daquele que eu olhei que só tinha um principal. Tudo bem, falava que os valores estavam nos seus montantes originais, né? Mas só esclarecendo aqui, pagando o principal, que eram as multas dos débitos, ele fez o pagamento até o dia 30 de janeiro? Fez, né? Então, eu vou acompanhar o relator, mas pelas conclusões eu vou apresentar a declaração de voto, porque a minha fundamentação é completamente diferente. É a questão dos juros, que ele tem que estar explícito e etc., como eu já fiz na sessão de agosto. Perfeitamente. Conselheiro Wilson. Eu acompanho a divergência, presidente, porque uma vez na opção, quando ele realiza a opção, ele tem a condição de estar acompanhando pelo site lá qual que é a pendência que ele tem. Então, ele não fica limitado a ter conhecimento da situação só no termo de indeferimento. Ele pode ter conhecimento antes para poder ser regularizado. Né? Perfeito. O termo de indeferimento é o termo final que não cabe mais na esfera da Receita, né? A aprovação. Mas eu acompanho a divergência por esse motivo. Obrigado, Wilson. Paula. Eu tive um outro caso também, e aí eu penso, estou bem alinhada com o que a Júnia estava dizendo, porque ele pagou os débitos dentro do prazo, certo, Leonardo? Não, ele pagou o principal dentro do prazo. Isso. Só que os juros ele não pagou. Exato. Porque ele não tomou conhecimento. Não sei se é por isso. Porque tem alguns
sistemas geradores de DARFs que alguns calculam juro e outros, os juros têm que ser feitos manualmente. E aí, nesses casos, quando os juros têm que ser feito manualmente, eu até me sensibilizo, porque muitas vezes o contribuinte não tem conhecimento de que ele tem que calcular os juros. Mas não ficou claro nesse sentido por que ele não pagou, né? O contribuinte não se defendeu aí. Não, eles defendeu falando que pagou. Mas o motivo, assim, não sabia dos juros, não sei o quê. Não sei te dizer. Eu não sei, então, eu não sei como é que funciona o sistema da Receita, por exemplo, como o Wilson está dizendo, que os juros ficam ali, o valor aberto fica ali disponibilizado, mas é o valor só do principal, né, Wilson? Não tem juros nem multa. Não, quando ele vai fazer o pagamento, a própria data que ele faz a emissão, ele vai calcular qualquer valor que ele tem de juros. Né? Bom, eu vou acompanhar a divergência nesse caso, porque o próprio contribuinte não explicou, demonstrou que houve... Deixa eu perguntar para você, Paula, me desculpe, a sua dúvida em relação aos juros, o que você acha que o contribuinte não sabia calcular juros? Não, é isso que é o seguinte, eu já tive um outro caso que o contribuinte, na hora dele gerar as guias para pagamento, algumas guias faziam o cálculo dos juros e da multa. E para alguns tributos específicos, ele teria que entrar no site da PGFN e fazer o cálculo manual. E aí deu erro. E ele não pagou os juros por causa disso, R$15. Eu me lembro até o nome do contribuinte, a gente acabou voltando por intempestivo, o recurso voluntário dele. Mas eu tive a oportunidade de olhar, entrar nos sistemas da Receita, ver como é que eram feitas as gerações desses DARFs, e em alguns casos específicos, os DARFs não geram os juros e a multa. Mas nesse caso, parece que ele não gerou nenhum, né? E nem também explicou que o sistema não fez, não gerou a multa. Você não está partindo para isso, porque essa colocação com a devida vênia, para mim, não tem sentido. O contribuinte é a mínima noção de calcular um DARF, isso é uma coisa banal. Quer dizer, isso não é justificativo. O sistema não calculou, não sei calcular, realmente, isso não dá para levar em conta, né? Uma situação em século XXI, informatizado, do jeito que as coisas estão, não dá. Basta colocar um sitezinho do Banco Central do Brasil que atualiza todos os valores aí, quer dizer, não dá para entender um negócio desse. Inclusive, esses DARF que você está dizendo, tem 4 ou 5 casos só de código de receita que não emite. O resto aí tudo automático. Geralmente não são esses casos de juros, não. Mas, enfim, você não está levando... É por isso que eu perguntei e disse que eu vou com a divergência nesse caso, porque não houve ele não apontou nenhum desses problemas que ele teve para gerar os juros. Então, eu vou acompanhar a divergência. Perfeito. Conselho, Luciano. Tendo em vista que o contribuinte não manifestou nada a respeito disso, eu acompanho a divergência também. Não pagou. Oi? Vou com a divergência. E, Júlia, qual foi seu voto? Dá esse microfone. Acompanhando o relator pelas conclusões. Você acompanhou o relator. Então, foi você e o Pagano que votaram por dar por mim. É isso? Certo? E o Paulo, eu estou dizendo isso porque tem um voto meu, que acho que de amanhã, não sei, que é justamente isso. O contribuinte alegou, e é verdade nesse caso que eu vou relatar, esse é um dos 4 ou 5 casos que não emite o DARF. Aí o contribuinte teve que procurar lá, popular. Mas são raríssimos os casos, né? Então, é uma alegação muito, né? Exatamente. Foi esse um dos casos mesmo, e assim, as informações, inclusive do site, eu entendo, poderiam levar o contribuinte a erro, ele acabou pagando a guia sem cálculo dos juros. Mas não foi o caso nesse caso, né? Então... O pessoal levantou a hipótese, entende? Só para acrescentar, presidente, na hora que vai fazer a emissão do DARF, né? Você coloca lá qual que é o código de arrecadação, qual que é o valor, qual que é o período de apuração, né? E aí, dependendo do período de apuração, ele vai calcular os juros ou não, né? Aí se ele colocou lá, que eu estou verificando aqui no processo, colocou 2012, ele vai calcular 0, né? Se adapta. É uma situação que realmente hoje em dia é difícil, né? Vamos lá. Continuando, Pagano, da relatoria sul, julgamento encerrado por maioria de votos, vencido o relator e a conselheira Júlia, que fará a declaração de votos, que votou para divergiu pelas conclusões e fará a declaração de voto. O próximo item ainda é seu, Pagano, é o item 89, são 11 horas
e 50 minutos. Vamos tentar fazer mais esse. O item 89, Clóvis Gama ME. Pagano, por favor. Podemos fazer, Pagano? Sim. Então vamos lá. Vamos fazer só esse, porque vai dar o horário de almoço da Janaína, tá? Pode fazer o relato e o voto, em seguida. Trata-se de recurso interposto face ao acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu indeferir a inclusão da recorrente ao Simples Nacional, devido a débitos sem exigibilidade suspensa, junto à Fazenda Pública, inscritos em dívida ativa. Na impugnação contra o termo de deferimento da opção do Simples, em face à existência de débito inscrito em dívida ativa da União, com irregularidade não suspensa, segundo o artigo a recorrente alega que solicitou a retificação do DARF de pagamento, ou seja, o REDARF. O ato contínuo, a DRJ proferiu o acordo, mantendo integralmente o indeferimento do Simples Nacional, por entender que o DARF e o REDARF, apresentados pela empresa, não se referem a débitos inscritos de dívida ativa, o qual, à época da consulta, folha 12, permanecia ativa. Inconformada, ele depois do acordo, representando os mesmos argumentos da impugnação, eu passo ao voto. O recurso é conhecido do recurso. Vamos lá. A recorrente alega que pagou os débitos inscritos em dívida ativa da União por meio de REDARF. No acordo recorrido, consta a afirmação de que o DARF e o REDARF apresentados pela empresa não se referem ao débito inscrito em dívida ativa da União, o qual, à época da consulta, a folha 12, permanecia ativo. Ou seja, os autos foram remetidos para que fossem reanalisados os DARFs e o REDARF, e a resposta do despacho foi no seguinte sentido. Só para deixar claro aqui, antes do julgamento, foi remetido para a unidade de origem analisar o processo com os DARFs e o REDARF, tá? E aí saiu o seguinte despacho. Eu vou ler a parte em negrito só, tá? Conforme a consulta no sistema da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, verifica-se que a inscrição em dívida ativa tal, que motivou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, permanece ativa. O DARF e o REDARF apresentados pela empresa não se referem ao débito inscrito, não servindo, portanto, como comprovação da regularização da pendência identificada. Permanecendo o débito inscrito de dívida ativa da União, não há que se falar em erro, de fato, na emissão do termo do indeferimento da opção. Conforme se verifica, os débitos que ensejaram indeferimento da inclusão ao Simples Nacional permaneceram em aberto, sendo que o DARF e o REDARF não se referem ao débito inscrito em dívida ativa. Sendo assim, como permanece não quitada, voto por manter o indeferimento. Como a pendência permanece não quitada, voto por manter o indeferimento da inclusão do Simples Nacional da recorrente nos termos do acordo recorrido. Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e negar o provimento do recurso voluntário. Aqui, presidente, só para complementar, eu analisei a impugnação e o recurso, ela colaciona um monte de DARF, né, que na verdade não dá nem para ver se é REDARF. E os débitos que constam no DARF, nenhum deles batem com o que estão inscritos, né, sendo apontados no termo de deferimento. Ou seja, não tem como a gente relacionar os DARFs com os débitos, e ainda teve essa como digamos assim, análise, né, feita como se fosse uma diligência, que determinou o processo para a unidade de origem, que ela falou, olha, os débitos que estão escritos em dívida ativa não tem relação nenhuma com os débitos que estão aqui constando nesses REDARFs. Então, como não tem como relacionar, eu entendi que o débito manteve em aberto. E aí, no meu entendimento, deve ser mantido com indeferimento. É o meu voto. Não tem consistência, então, os números. Não tem consistência em nenhum dos casos, né? Eu mesmo olhei os débitos do termo de indeferimento com os DARFs. Em absoluto, eles batem com os débitos em aberto. Outro ponto que é importante também ressaltar, se você somar o valor dos DARFs, não chega ao valor que está em aberto constante no termo de indeferimento. Vamos supor, eu errei o código do DARF, errei a indicação. Aí eu somei os valores com os valores que estão no termo. Também não bate, entendeu? Sobra valor em aberto. Entendeu? Ok. Entendi, Paulo. Antes de colocar em votação, Paulo, você faz o voto vencedor daquele processo anterior? Ok. Então, naquele processo anterior, a Paula faz o voto vencedor. Nesse caso, então, a proposta do relator é negar provimento. Marco Rogério. Acompanho, presidente. Evandro. Seu microfone. Acompanho. Júnior. Acompanho. Conselheiro Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano.
Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade, negado o provimento. Encerramos a parte da manhã. Agradeço a todos. Agradeço a Janaíne pelo apoio. E voltamos às 13h.